Capítulo 9. Abundância e adultério. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não desejarás a mulher, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem outra alguma coisa que lhe pertença. Êxodo 20:17. Não fornicarás. Êxodo 20:14. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As suas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Está este com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se, o anjo que lhe falava chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento dos sentidos. E viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes. E o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estais aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles. E foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo.
pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. E envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste a vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável a quem em qualquer nação o teme a obra, o que é justo. Atos 10, 1, 35. Na Bíblia, estes são 2 mandamentos, mas eu quero analisá-los conjuntamente, porque encerram diferentes aspectos da mesma coisa. Incluí também como referência o 10º capítulo dos Atos, porque há sempre uma correspondência entre o Velho e o Novo Testamentos. Não é por acaso que na Bíblia eles estão juntos. Um é um desenvolvimento do outro. Se você tem uma Bíblia com referências na margem, saberá que em qualquer passagem há sempre referências a outra parte do livro. No Êxodo, há inúmeras referências ao Velho e ao Novo Testamentos. E se você abrir nos Atos dos Apóstolos e nos Evangelhos, constatará a mesma coisa. Isso porque a Bíblia é uma unidade espiritual. Você não encontraria isso em nenhuma outra coleção de livros seculares. Este capítulo dos Atos tem, como vocês podem ver, raízes na lei mosaica, apresentada à maneira gráfica comum da Bíblia. Leva-nos de volta à antiguidade, tão distante no tempo e no espaço dos nossos tempos. Vemos o virtuoso Cornélio esforçando-se ao máximo, vivendo a vida de acordo com sua compreensão mais elevada. Depois vemos Pedro, que conhecemos tão bem, e ficamos sabendo de um detalhe pitoresco. Pedro estava morando numa casa junto do mar. Algo extraordinário aconteceu naquele dia. Ele estava hospedado na casa de outro homem, também chamado Simão, um nome muito comum naqueles tempos. Esse Simão tinha o ofício de curtidor. Na antiguidade, as pessoas não tinham nome e sobrenome como nós, cristãos. Eram conhecidos como Simão, o curtidor, Simão, o carpinteiro ou Simão, filho de João, etc. Pedro estava hospedado em casa de Simão e, apesar do fato de ter seguido Jesus, ainda era muito ortodoxo. Pensava que era cristão por ter acreditado em Jesus e usado seu nome, como nós fazemos. Pedro é tão humano quanto nós. Acreditamos em Jesus e usamos o seu nome. Por isso cremos que somos cristãos, mas é claro que não o seremos enquanto não tivermos visto tudo dentro de nós. Todas as nossas crenças, os nossos preconceitos, as nossas ideias. A maioria dentre nós quase não reviu nada desde os tempos da escola. Quase todos nós formamos a nossa mentalidade nos bancos escolares. Formamo-la com os preconceitos herdados da família, ensinados na escola, através das tradições dos nossos pais, do que lemos nos jornais e de tudo o que nos rodeia. Forjamos nossas ideias, sentimos-nos perfeitamente satisfeitos com elas e nunca mais nos damos ao trabalho de passá-las em revista. Sim, revemos algumas poucas ideias superficiais, mas não as principais. Ser cristão, fazer parte do movimento metafísico, significa rever nossas crenças básicas e quanto mais depressa os revirmos, mais depressa progrediremos.
Pedro tinha muita coisa que rever. E como orava constantemente e era muito sincero, recebeu logo a orientação divina. Teve essa visão na qual a mais estrita das leis mosaicas, a lei que regulava a dieta alimentar, era revogada. Moisés levava o seu povo para o deserto tropical e fora-lhe necessário estabelecer certos regulamentos a respeito de alimentação e higiene. Tudo no Pentateuco, os 5 primeiros livros do Velho Testamento, e principalmente no livro do Levítico, nos fala dessas regras e desses regulamentos feitos para pessoas que viviam naquela época e num país tropical. São dadas várias normas rituais, algumas sob a direção de Moisés e outras mais tarde ditadas pelos sacerdotes, sobre o que comer e não comer, quando se lavar, etc, etc. Note-se que elas não estão contidas nos 10 mandamentos. São rituais instituídos para um povo em particular, vivendo num clima particular e numa época também particular. E sem dúvida eram necessários, mas não se aplicariam a pessoas vivendo em outros climas e no século XX. Não figuram nos mandamentos, porque neles só constam leis de aplicação universal e eternas. Tenho certeza de que nunca passou pela cabeça de Moisés que o seu povo continuasse servilmente a fazer essas coisas durante mais de 3.000 anos. Ou que pessoas vivendo num clima diferente, em condições diferentes, em cidades superpopulosas da Europa e da América, tão diferentes do deserto árabe, continuassem a fazer essas coisas. Suponho que se Moisés voltasse à terra, hoje em dia, censuraria seriamente seu povo e lhe diria: onde está o vosso senso comum? É preciso viver no presente e aproveitar apenas o espírito de meus ensinamentos. Naturalmente, Jesus Cristo faria a mesma coisa se voltasse à terra, porque os cristãos têm feito exatamente o mesmo que os judeus, assim como os maometanos e os budistas. Seguimos um líder, aceitamos seus ensinamentos no que eles têm de aparente, mas somos demasiado preguiçosos ou estúpidos para descermos aos princípios que jazem por baixo deles. Bem, Pedro teve essa visão, na qual lhe disseram que não havia nada de sagrado numa alimentação especial. Devia esquecer-se disso e comer tudo o que lhe parecesse apropriado, e são riscando de uma vez por todas as leis artificiais do Pentateuco. Deus disse-lhe também para se dar com outros povos. Naquele tempo os judeus não se mesclavam com os samaritanos. Não se tratava apenas de casamento entre diferentes povos. Evitavam também quaisquer relações sociais. Evitavam entrar na casa de um gentil ou cristão para tomar um copo de vinho com ele, embora nada houvesse em suas leis alimentares que proibisse tomar vinho. Pedro ouviu uma voz que lhe dizia para parar com isso e se dar com todo mundo, porque não há pessoas comuns ou imundas. Por outras palavras, não existem pessoas ou raças superiores. Realmente não existe isso de raça eleita. Nunca existiu e nunca existirá. Nenhuma raça é melhor do que a outra. Moisés nasceu jovem em vez de noutro povo qualquer, porque os judeus sempre tinham desprezo e idolatria, e em sua maioria haviam mantido a santidade de suas mulheres e a pureza de seus lares melhor do que outros povos. Tinham escolhido Deus e não sido escolhido por ele. Sabemos que não existe essa história de raça eleita. Os eleitos são aqueles que procuram Deus e cumprem sua vontade. Na época em que Jesus andava pelo mundo, ensinando as pessoas que o rodeavam, eram muito cheias de si, por serem descendentes diretas de Abraão. Jesus disse-lhes: isso não quer dizer nada. Se vocês realmente descendem de Abraão, seguiriam o exemplo dele, mas não seguem.
A verdade é que se você buscar a Deus do fundo do seu coração e se esforçar por colocá-lo em primeiro lugar e cumprir sua vontade, pertencerá à raça dos eleitos, será um dos filhos de Deus. Se não fizer isso, não adianta a que raça, nação ou igreja você pertença. Não estará entre os eleitos. Trata-se de uma lição maravilhosa, porque tendemos sempre a pensar que por pertencermos a determinada nação, a certa raça ou igreja, seremos salvos. Pertencer a uma igreja não significa nada. Significa apenas que seu nome consta de uma lista de endereços para lhe pedirem contribuições ou auxílio. O que mais pode significar? A verdadeira raça dos eleitos é composta de todos aqueles que no mundo inteiro procuram Deus com toda a força do seu coração e cumprem sua vontade. Jesus andava pela terra ensinando as pessoas e dizendo: não creiam que por vocês irem ao templo, participarem de certas cerimônias ou pertencerem a um certo credo, isso vai significar alguma coisa. Não há, no mundo, que signifique nada a não ser buscar a Deus, do fundo do nosso coração, seja atravessando o vale das sombras, seja seguindo o caminho do Calvário, seja carregando uma cruz durante certo tempo, mas sempre procurando Deus e não desanimando. Deus escolhe aqueles que o escolhem. Deus ajuda aqueles que se ajudam a si mesmo. Deus volta-se para aqueles que se voltam para Ele. O problema básico que sempre afetou os judeus provém do fato de eles acharem que são uma raça escolhida. Tão logo você começa a pensar que pertence a uma raça de eleição, mete-se em apuros. Muitos não-judeus também cometeram esse erro. Os ingleses cometeram-no desde o século XVI até mais ou menos 1890, até ficar muito cansativo e a Guerra dos Boeres os chamar à realidade. No tempo de Napoleão Bonaparte e logo depois, os franceses acharam que eram uma raça escolhida. E durante algum tempo, antes e durante a última Grande Guerra, muitos alemães acharam que pertenciam a uma raça superior ou eleita. Isso é uma coisa extremamente perigosa. Não existe nenhuma raça eleita. Apenas o que é composta pelos que escolheram Deus. O que marca um homem é o seu caráter. Os gregos diziam: antes de destruir um homem, os deuses o enlouquecem. E quando a pessoa se torna megalômana, os problemas começam. Por isso, este capítulo dos Atos dos Apóstolos foi incluído para mostrar às pessoas que ninguém é comum ou inferior, que não existe nenhuma raça superior, que qualquer homem vale tanto quanto o outro, e que todos os homens têm os mesmos direitos. Não é esse, afinal, o espírito da Constituição dos Estados Unidos? Muito bem, voltemos agora aos mandamentos propriamente ditos. O sétimo diz: não fornicarás. Naturalmente, o seu significado é esse mesmo. Os padrões cristãos de conduta com relação à pureza pessoal não podem ser mais altos. Foram os padrões ensinados por todas as antigas igrejas cristãs, sem exceção. Sabemos, é claro, que pureza não é o mesmo que puritanismo. Não há dúvida de que o celibato para as pessoas solteiras e a vida conjugal normal para as casadas é o ideal, o mais alto padrão de conduta. Pode parecer estranho dizer vida conjugal normal para as pessoas casadas, mas é necessário pela seguinte razão. No passado, certas seitas religiosas e um ou dois setores do movimento metafísico ensinaram que as pessoas casadas deveriam viver como se fossem irmãs. Ora, isso é completamente errado. Não há nada de mais honrado do que um casamento honrado, e é melhor que as pessoas casadas vivam uma vida conjugal normal. Isso não interfere de modo algum com suas orações. A primeira coisa que Jesus fez em público foi assistir a um casamento, a fim de dar a sua aprovação
à vida conjugal. O 7º mandamento, não fornicarás, quer dizer isso mesmo. Não fornicar, não cometer adultério, é sumamente importante porque nisso se baseia a santidade da família. Mas é evidente que esses mandamentos têm um significado muito mais profundo. No Velho Testamento foi utilizado um simbolismo bem diferente do usado na Europa e na América. Nossas ideias e nossa simbologia são derivadas principalmente dos gregos. São sempre símbolos de beleza, sempre visuais. Por exemplo, para nós, a justiça é uma dama com uma venda nos olhos e uma balança na mão. Um belo símbolo. A liberdade é uma dama empunhando uma tocha. Outro belo símbolo. E assim por diante. Contudo, não nos devemos esquecer que os povos do Velho Testamento estavam proibidos de fazer imagens e tomavam essa proibição ao pé da letra. Moisés não queria que fizessem estátuas, porque naquele tempo eles as teriam adorado. Por isso estabeleceu uma regra severa: nada de estátuas, nada de imagens gravadas. Ele não pretendia que isso perdurasse para sempre, só para aquela geração. Tinham saído do Egito, onde havia estátuas em cada esquina da rua, algumas bonitas, outras feias, com cabeça de animais, mas todas adoradas pelo povo. De maneira que para essa geração, Moisés estabeleceu a lei de nada de estátuas. Maomé fez o mesmo, muito tempo depois pela mesma razão. Moisés não queria que seu povo adorasse estátuas de pedra ou madeira, de modo que as proibiu completamente, embora não pretendesse que seu povo obedecesse para sempre a essa proibição. Incidentalmente, os hebreus desrespeitaram essa lei ao colocar 2 estátuas de anjos nas sinagogas. Mas isso é próprio da natureza humana. Da mesma forma que nós, com nosso conhecimento da verdade e da onipresença de Deus, todos os dias desobedecemos, de uma maneira ou outra, os 10 mandamentos. Eles também desobedeceram, mas à exceção disso, não fizeram imagens. Para eles, a justiça não é uma mulher. A força não podia ser Hércules. A liberdade não podia ser uma mulher com uma tocha na mão. Por isso desenvolveram um simbolismo bastante complicado e para nós, por vezes, muito feio. Quando lemos em Ezequiel ou Daniel, por exemplo, achamos a simbologia extremamente feia. E em certas ocasiões, até ridícula, por não a podermos visualizar. Tente visualizar carroças com muitas rodas e olhos. Procure imaginar uma criatura com 6 asas. Procure desenhar um ser vivo com 6 asas. Não é possível desenhá-lo sem resultar numa coisa feia. Não se trata de um simbolismo visual. Os judeus usavam muitos símbolos que nós nunca usaríamos e alguns que consideraríamos como de muito mau gosto. Um dos mais comuns dentre os símbolos usados pelos hebreus era o do adultério, significando idolatria. No Velho Testamento, essas 2 palavras, do ponto de vista simbólico, são quase sempre correspondentes. A adoração de falsos deuses era descrita como adultério. A alma era a mulher e Deus o marido. E quando um homem ou uma mulher adoravam um falso deus, isso era descrito como adultério ou fornicação. Ora, um tal símbolo para nossa mentalidade moderna seria considerado como de mau gosto. Nós nunca o usaríamos, mas eles o usavam. E temos que aceitar a Bíblia como ela é e interpretá-la como foi escrita. Vocês sabem que muitas mulheres místicas da Idade Média faziam questão de se chamar a si próprias esposas de Cristo. Certos escritos dessas místicas medievais não costumavam ser publicados hoje em dia. Não porque contenham nada demais, mas porque a maneira de elas dizerem as coisas seria considerada escandalosa, principalmente nas salas burguesas. Não obstante,
eram pessoas muito religiosas e piedosas. Conscientemente eram puras de pensamento, mas se realmente eram puras, é outra história. Hoje em dia entendemos o suficiente de psicologia para saber que quando um homem ou uma mulher falam muito em pureza, e nessas coisas, quase sempre se trata de um instinto sexual reprimido. Contudo, a ideia básica por trás deste mandamento é ter um só Deus. Quando se lê o Velho Testamento, os Salmos, os Provérbios, principalmente o Cântico de Salomão ou qualquer um dos profetas, vê-se que a ideia da mulher adúltera, que é infiel ao marido, constantemente significa a alma humana que se volta para um outro Deus. Naqueles tempos, significava voltar-se para um dos deuses pagãos dos egípcios. Hoje não significa isso. Claro, para nós significa dar poder às coisas exteriores. Como quem diz, bem, a oração não vai ter poder sobre isso, por isto ou por aquilo. Essa atitude equivale a dar poder a um falso Deus. Não posso fazer as coisas porque já estou velho, ou não tenho dinheiro nem prestígio, ou não posso viver neste clima. Tudo isso são formas modernas de infidelidade a Deus. Passemos à cobiça. Há várias frases referentes à cobiça. Você não deverá cobiçar a casa do seu próximo, nem a sua esposa, nem ao seu servo, nem a sua serva, e assim por diante. Muitas pessoas têm achado isso uma redundância porque o mandamento que diz para não roubar cobre também esse aspecto. Mas trata-se de algo diferente. Diz para não cobiçar a casa do próximo, nem o seu gado, nem a sua esposa, nem nada do que é dele. Isso é fundamental, porque grande parte dos males deste mundo são causados pela cobiça. Por se desejar algo a que não temos direito. O que é o ciúme? O que é a inveja? O que são, senão a cobiça? Quando olhamos para algum homem ou alguma mulher e desejamos ter algo que eles têm e a que não temos direito, estamos cobiçando coisa muito má para nós. E Moisés sabia disso. Acho que Moisés sabia mais a respeito do coração e da alma humanos do que qualquer outro homem que tenha vivido na terra, à exceção de Jesus. Sabia o que a cobiça opera naquilo que hoje chamamos de inconsciente ou subconsciente. De modo que enfatizou essa ação nefasta à maneira literal e antiquada dos orientais. Hoje em dia, o bom gosto literário acha que a ênfase deve ser dada através de frases incisivas e poderosas. Só as pessoas menos sofisticadas recorrem ao uso excessivo de aspas, pois esse abuso resulta na falta de ênfase. Modernamente, preferimos dar ênfase reforçando o poder da expressão. Na antiguidade, enfatizavam-se as coisas, enumerando-as ou repetindo-as. Dizia-se: não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás a sua mulher, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, enumerando as coisas que não devemos cobiçar. Se você vir algo que pertence a outra pessoa, gostar e pensar que gostaria de tê-lo também, muito bem, mas não queira tirá-lo de seu dono, e não o odeie porque ele o tem, e você não. Afinal, ninguém tem nada que não venha diretamente de Deus. A abundância de Deus é infinita. Ele tem uma quantidade infinita daquilo que você admira em seu próximo. E terá satisfação em dar-lhe essa mesma coisa se você fornecer a consciência através da qual ela possa aparecer. Ora, você pode dizer: bem, isso é verdade, mas é demasiado óbvio. Não, receio que não seja nada óbvio. É tão pouco óbvio que tem causado problemas ao mundo, desde milhares de anos antes de Moisés nascer até agora. E a causa de todos os problemas que o mundo enfrenta atualmente é a cobiça que existe por todos os lados.
Não há nenhuma nação, pelo menos entre as poderosas, que não tenha cobiçado as possessões das outras e procurado tirar a sua talhada sempre que possível. A tragédia é que os países pequenos como a Holanda, a Bélgica e a Finlândia, que nunca ameaçaram ninguém ou constituíram perigo para outras nações, povos decentes, ordeiros, honestos e cumpridores da vontade de Deus, se têm visto em apuros provocados pela cobiça de outras nações, seja no nosso século, seja no século passado ou no século XVIII. Daí se constatar que cobiçar a propriedade dos outros é algo muito sério. Se não fosse, Moisés não o teria enfatizado dessa maneira. Ora, nós, pessoas civilizadas, individualmente não cobiçamos os bens dos outros. Não dizemos: o vizinho do lado tem um boi, quem me dera ter um. Para começo de conversa, o vizinho geralmente não tem nenhum boi, mas sim um carro, ou uma televisão, ou uma geladeira. Entretanto, nós, de modo geral, não cobiçamos essas coisas. Não me parece que alguém diga: gostaria de ter o Ford ou o Cadillac do vizinho. Somos demasiado sofisticados para isso. Não cobiçamos essas coisas, e sim dinheiro que torna possível o nosso vizinho possuí-las. Podemos estar voltando para casa, para o nosso modesto apartamento, e passar por uma bela casa e cobiçar o dinheiro que permitiu a seu dono construí-la. Podemos não cobiçar diretamente o dinheiro, mas sim o seu emprego, ou a sua posição social, ou a sua cultura, ou o seu prestígio, ou a sua personalidade, e isso é fatal. Mas de maneira geral, não acho que as pessoas cobicem tanto, hoje em dia, quanto as nações. Uma nação, por exemplo, cobiça as jazidas de petróleo de outra. Essa nação diz: não temos petróleo, outros o têm e nós precisamos dele. Cobiçam-no. Ou então cobiçam a borracha, o estanho ou outro qualquer produto natural de outras nações. E resolvem invadi-las para conseguir os produtos cobiçados. Naturalmente, as invasões costumam ser feitas sob qualquer outro pretexto. Os boeres da África do Sul, um povo excelente, viviam tranquilamente em seu país, cultivando a terra, mas infelizmente debaixo dessa terra havia ouro e diamantes. Outros povos cobiçaram esse ouro e esses diamantes, e a guerra não tardou. Cobiçar o alheio leva à agressão, ao roubo, ao assassínio. Mas isso não é o pior. O pior é que afeta a alma humana. Mesmo que o fato de você cobiçar nunca o leve a pôr a mão em algo que não lhe pertença, ele vai minando e corrompendo sua alma, afastando-o de Deus. E por quê? Porque cobiçar algo significa que você não entende a lei da existência. Você não entende que não pode roubar. Não entende que tudo aquilo que você consegue ou lhe falta é a projeção de sua consciência. Até que você entenda que não pode ser salvo, enquanto os homens e as mulheres não entenderem que nada lhes pode acontecer ou deixar de acontecer, se não de acordo com o estado de sua consciência, não terão a chave da vida e não poderão ser salvos. Como é que você pode ser salvo se não conhece a lei? Enquanto não compreender a verdade existente em cada página da Bíblia, ou seja, que o que importa é o seu estado de espírito, que é ele que o coloca dentro daquela casa, ou naquele emprego, ou o faz ficar sem emprego, ou lhe dá um corpo doente ou um corpo saudável, que sua mente e sua consciência é que dirigem sua vida, não haverá esperança para você. Não terá a chave da vida. Por isso, seja a cobiça uma coisa má ou não, em si mesma, o fato é que cobiçar significa que não possuímos a chave da vida. Quando você vê uma pessoa de posse de algo muito bonito ou muito desejável, admire-o. Mas diga para si mesmo: estou em contato com a fonte que dá isso. Estou em contato com a fonte que lhe deu essa linda casa, esse feliz casamento, esse ótimo cargo.
A abundância dos bens que emanam de Deus é inexaurível. E eu posso ter o mesmo, e até melhor. E sem dúvida vai ser melhor, porque o que é bom talvez não se adequasse exatamente a você. Se eu tirasse dela, não se adequaria a você. Mas o que você recebe de Deus se ajustará perfeitamente. Agora, você entende que essas duas ideias, a cobiça e o adultério, realmente são aparentadas. Porque cobiçar é ser desleal para Deus e, portanto, no sentido do Velho Testamento, equivale ao adultério. E quando a Bíblia diz para não fornicar, para não cometer adultério, isso significa não adorar um outro Deus. Se pensa que só pode conseguir o que seu vizinho tem, tirando-o dele, você está adorando um falso Deus. Não existe nada no mundo que você tenha concebido ou sonhado, que Deus não tenha em abundância no reino das ideias. Você sabe que o sol brilha sobre a terra e que todo mundo pode receber tanto sol quanto quiser. Se todas as pessoas que vivem nos Estados Unidos, num dia de verão, resolvessem tomar banho de sol, do Canadá até o Golfo do México e do Atlântico até o Pacífico, haveria sol suficiente para todas e ninguém ficaria sem ele. Você não ficaria sem sol, porque o vizinho do lado resolvesse também bronzear-se um pouco. O mesmo acontece com tudo o que emana de Deus. Tudo que vem dele é infinito, e invejar outra pessoa, porque ela goza de uma melhor posição, ou parece ter mais do que você, é negar seu contato com Deus, é dizer, só posso ter isso roubando. E nós já vimos que não podemos roubar. Moisés sabia de tudo isso, e se virmos todas essas coisas sob o mesmo ponto de vista que Moisés, sem sermos mesquinhos ou pedantes, mas entendendo seu verdadeiro significado espiritual, ficaremos de posse da chave da vida.